Fala pessoal, aqui quem fala é o professor, historiador Acioli Júnior, também filósofo, escritor. E eu tô passando aqui porque eu prometi fazer uma série de vídeos falando sobre livros, especialmente livros que falam sobre a nossa região, sobre a região dos lagos, sobre a história de Cabo Frio, Búzios, Arraial, São Pedro da Aldeia. Eu vou falar sobre livros sobre cada uma dessas cidades, inclusive sobre o meu livro, que é um dos principais aí, sobre a história de Cabo Frio, um livro de 500 páginas. E vou também falar livros sobre o norte fluminense, sobre Campos, Macaé, Carapebus. Também vou falar sobre livros que foram escritos sobre a região metropolitana do Rio, como a cidade do Rio de Janeiro, que tem muitos livros, muitos trabalhos sobre ela. Eu mesmo estou terminando minha 7ª pós-graduação, que é a pós-graduação em História do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E também um livro sobre a minha cidade, que eu gosto tanto, que é a cidade de Rio Bonito, que eu lecionei por tanto tempo. Mas antes de começar esses livros falando sobre essas cidades, eu gostaria primeiro de apresentar os meus livros. No vídeo passado, eu fiz um livro falando desse livro aqui, ó, o Reflexões de um Observador 2, Ensaios sobre Deus, Religião e Espiritualidade. Um livro para quem tem coragem, né? É um livro que eu analiso o fenômeno religioso de maneira crítica e que foi um dos livros que eu tive um prazer imenso de escrever e de ter o prefácio do monge beneditino e também ter o prefácio do meu amigo, o pastor, o pós-fácio, melhor, do pastor Daniel Aguiar, pastor e historiador. E hoje eu estou trazendo os livros irmãos dele. São 2 livros que eu escrevi sobre o fenômeno político, que é o Reflexão de um Observador 1, volume 1, que é esse aqui, e o Reflexões de um Observador 1, Ensaio sobre Política, volume 2. Os 2 livros tratam sobre política, sendo esse o volume 1 e esse o volume 2. Esse livro aqui é um livro que eu começo ele, bem interessante, com 6 artigos sobre a vitória de Bolsonaro em 2018. Eu falo o porquê que Bolsonaro seria o presidente do Brasil. Eu dou as 6 razões porque ele seria presidente do Brasil em 2018, muito antes do primeiro turno da eleição. E o bom é que não só está publicado em livro, como está publicado no Facebook e no site do escritor Recanto das Letras. E você vai ver que eu fiz uma análise sociológica da vitória do Bolsonaro muito antes dela acontecer. E dou as 6 razões por que ele seria vitorioso na campanha eleitoral de 2018. E também nesse livro aqui está o principal artigo que eu escrevi na minha vida, que é um artigo sobre direitos humanos, que o nome do artigo é o que são os direitos humanos e para que ele serve. E por que esse artigo é tão importante? Esse artigo ele foi até escolhido para o livro da Academia Cabo Friense de Letras. Ele está publicado lá, é o artigo que começa o livro da Academia Cabo Friense de Letras, falando sobre direitos humanos. E por que ele é tão importante? Ele é muito importante porque as pessoas, no senso comum, acreditam que os direitos humanos sejam um grupo de pessoas ou uma instituição que defende bandidos e criminosos. E nesse artigo eu deixo claro que os direitos humanos nada mais são do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, ela é um documento da ONU, um documento feito após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, mesmo ano que vai surgir o Estado de Israel, que a ONU vai votar o surgimento do Estado de Israel. E esse artigo vai mostrar isso, que direitos humanos não defende bandido coisa nenhuma, ele defende o ser humano, ele defende a pessoa humana e que ele é um documento fundamental para a humanidade. Tanto é que um país só é considerado um país livre e um país reconhecido pela ONU se aquele país assinar e ratificar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então eu vou dizer para que serve a declaração, qual o intuito que ela surgiu. Então é um artigo sensacional, espetacular. Assim como muitos outros artigos desse livro aqui, é um livro bem interessante, que ele trabalha com essa temática da política nacional e também nesse viés política versus religião. Então é um livro assim sensacional, bem crítico e com certeza ele vai fazer muito bem a tua leitura e a sua consciência política. Outro livro que o segundo volume, ele se destaca porque ele trata da política local. Então ele tem mais de 30 artigos falando sobre a política local, ou seja, a política na região dos lagos, especialmente na cidade de Cabo Frio, mas também fala um pouco sobre Búzios,
Arraial e São Pedro da Aldeia, sobre as cidades aqui da região. E esse livro aqui também, por ser muito maior, ele tem 340 páginas, esse aqui tem quase 200 páginas, esse 340, então ele fala sobre desde a política nacional e internacional até a política local, e ele fala sobre guerra, sobre o absurdo das guerras. Fala também, um capítulo que eu gosto muito aqui, é o que foi o AI-5, esse famigerado ato institucional número 5, o pior ato da ditadura militar. Então eu explico parágrafo por parágrafo, artigo por artigo do AI-5, e qual foi a sua importância na sociedade, o que ele causou de tão ruim à sociedade. Ele trouxe a censura para a sociedade de maneira extrema, ele vai levar pessoas ao exílio, outras pessoas serão mortas pela ditadura militar. Então muita gente está aí defendendo em pleno 2023, 2024 o AI-5 e não sabe que se o AI-5 fosse declarado, seria para calar a boca daqueles que estão ali pedindo essa aberração, essa coisa mais nefasta da nossa história, que foi o AI-5. Então é um texto que fala sobre isso, e por isso ele é um texto bem interessante, e aqui tem mais de 50 artigos nesse livro aqui. É um livro muito rico, Reflexões de um Observador 1, Ensaio sobre Política, volume 2. E esses dois livros aqui foram os últimos dois livros que eu publiquei. Está para sair agora o quarto livro dessa coleção, que é o livro que trata sobre sociedade. Ou seja, eu tenho os dois volumes sobre política, o volume sobre religião, e vai sair agora o quarto volume sobre sociedade, que será publicado em maio. Esse sobre sociedade, ele fala sobre problemas sociais e também vai falar sobre tipos de discriminação, racismo, homofobia, injúria racial, xenofobia, sobre essas discriminações. Então eu convido vocês aí em maio a irem no lançamento e adquirir essa obra. Eu gostaria de terminar esse vídeo lendo o que eu fiz no livro sobre religião, lendo a sua sinopse, ou seja, o que você vai encontrar nesse livro. Então, através da sinopse do livro aqui, você vai ter uma ideia do que você vai encontrar no livro. E aí você vai perceber como que o livro tem um tom crítico. E tem também um tom bem didático, porque ele tenta passar para as pessoas, ensinar as pessoas aquilo que ela discute no dia a dia sem saber, como capitalismo, socialismo, comunismo, sobre liberalismo, sabe? Sobre o que é neoliberalismo, o que é liberalismo, o que é a nossa social-democracia, são conceitos que as pessoas discutem sem saber. Mas eu vou ler aqui para vocês a sinopse do livro. Diz assim: um livro para quem está acima da mediocridade e transcende o corriqueiro e o senso comum, não acredita em mito, Messias e Salvador da pátria na política, sabe que a corrupção é ambidestra e pluripartidária, está na direita, na esquerda e no centro, preserva a consciência de que os maiores assassinos da história não são os traficantes nem os bandidos comuns, mas são os políticos que gatunam a saúde, a educação, as verbas da construção de estrada e do saneamento básico, simplesmente porque tudo isso gera milhões de mortes todos os anos. Sabe que a polarização é uma arma para enganar os incautos e mantê-los presos aos piores grupos políticos e refém dos mais sórdidos candidatos a cargos públicos. Não negocia sua dignidade por cargos, vantagem e benesses políticas. Luta pelo bem comum e coloca luta pelo bem comum e o coloca acima do bem pessoal, Sabe que políticos estão temporariamente servindo a população, e o que fazem de bom não é mais do que a sua obrigação. E o que fazem de mal deve ser passível de severa punição. Não aceita de forma alguma a aliança nefasta entre religiões e igrejas com o poder político, nem que templos sejam currais eleitorais e os púlpitos sejam usados como palanques de políticos. Luta pelos seus direitos e pelo de toda a sociedade, não por políticos e suas agremiações. Desse modo, esta obra vem de encontro e confronto à realidade política de um país rico em tudo, porém pobre na condução do seu curso, o Brasil. Então é disso que trata o Reflexões de um Observador, volume 1 e 2, e você é meu convidado a adquirir essa obra e a ler essa obra, e você vai ser muito instruído através da questão didática e crítica que está apontada nos textos.
Valeu, galera!